6 meses de Javier Milei no poder. E a gente já está em contato agora com Amanda Cotrim, lá diretamente de Buenos Aires, para nos ajudar a entender. A vida melhorou, não melhorou? O que os argentinos estão achando de Javier Milei? O que os números mostram, Amanda? Bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a vida aqui na Argentina não melhorou tanto. Os dados mostram aí que a inflação mensal vem desacelerando. O governo comemorou o superávit conquistado, um número que não era conquistado desde 2008. Mas a questão é que esses dados têm um custo, né? Os analistas econômicos afirmam que o superávit foi conquistado a despeito do congelamento, né, de orçamento da saúde, da educação, a liberação dos preços, a desvalorização da moeda oficial, do câmbio oficial do peso argentino. Então, a dúvida é se esse superávit ele vai ser sustentável, né? Se ele pode ser mantido, ou se ele é um efeito maquiado, né? Como os analistas econômicos aqui da Argentina disseram. A situação econômica teve um choque, né? Dos 6 primeiros meses. Os 3, 4 primeiros meses foram os mais difíceis, os preços atualmente seguem subindo, mas em alguns setores já se vê uma certa estabilidade, principalmente preços de produtos, de comida, de supermercado. Agora, os preços dos serviços, esses seguem subindo, aluguel, plano de saúde, universidade, cada mês um valor novo, né? E os ajustes, por exemplo, de aluguéis estão sendo feitos com o índice da inflação acumulada. Então, os ajustes estão sendo feitos a cada 3 meses. A cada 3 meses, a pessoa vai pagar um valor diferente do aluguel e ela só sabe o valor exato que ela vai pagar quando chega o final do mês, né? Para fazer essa conta aí dessa inflação que foi acumulada. Nos últimos 6 meses, por exemplo, os convênios médicos subiram mais de 100%. Os aluguéis também, a reportagem, a gente chegou a fazer uma matéria, inclusive, sobre a crise habitacional, alguns argentinos aí sendo despejados, não conseguindo pagar o aluguel, que subiu mais de 200% em muitos casos, Fabiola. Então, a situação não está fácil, principalmente para a classe mais pobre, né, que tem menos recursos, porque os salários não estão acompanhando os índices inflacionários, os salários estão estagnados, a maioria das pessoas aqui na Argentina, grande parte, trabalha informalmente, né? Então, tem ainda mais dificuldade de conseguir ter um poder de compra aí para lutar contra a inflação aqui na Argentina. Os números A aqui, né, até na nossa. popularidade. A gente tem alguns E números a aqui para popularidade? mostrar, por exemplo, ó, a popularidade. Você ia falar da popularidade, está aqui o índice, ó, o Thales. A popularidade dele, que segue estável. Ele estava com 55,6 em dezembro, e agora 54,8%. O que chama atenção principalmente é esse gráfico aqui que a gente acompanha da inflação. A inflação mensal, quando assumiu o governo, 25,5% ao mês, caiu para 8,8% ao mês. Essa questão é o que tem pesado nessa popularidade ainda alta, não, Amanda? Sim, inclusive a perspectiva do ministro da Economia é de que chega a 5% agora em junho, né, que é a inflação de maio, que vai ser divulgada agora em junho. A expectativa é que baixe ainda mais. Os argentinos, a polarização que a gente viu, né, no início do governo e próprio resultado das urnas, né, que mostravam essa polarização, ela segue. A gente já teve pelo menos 3 greves importantes desde que assumiu Javier Milei, 2 greves gerais e uma greve de transporte público.
Tivemos uma das maiores manifestações assim contra as políticas econômicas de Javier Milei, que foi a manifestação pela educação pública, que levou mais de 1 milhão de argentinos só em Buenos Aires, isso sem contar o restante do país. Essa manifestação massiva, inclusive, foi despolitizada, né, pelos analistas, pelos meios de comunicação, que mostraram que, assim, independente do cidadão ter votado ou não no Javier Milei, as pessoas aderiram a essa marcha, esse protesto, porque a educação pública é o xodó dos argentinos, é algo que eles se orgulham muito. E na época da manifestação, o motivo foi principalmente o congelamento do orçamento para a educação. A gente lembra que universidades importantes, como a Universidade de Buenos Aires, uma das referências, né, mundial em educação e em pesquisa, estava com a situação extremamente precária, está ainda com uma situação muito complicada por causa do orçamento que está congelado. A gente chegou a fazer uma reportagem mostrando que os alunos estavam tendo aulas do lado de fora, que os elevadores e o sistema elétrico estava sendo desligado para evitar gastar, né, para economizar, já que a universidade estava sem dinheiro. E, diante dessa repercussão, o próprio governo Milei precisou recuar no discurso dele, que é bastante combativo, assim, né, nas questões dos protestos, das manifestações. Nesse caso, ele recuou, disse que a educação pública era uma prioridade, e ele liberou um orçamento emergencial para que as universidades pudessem, pelo menos, pagar a conta de luz e poder aí voltar com as aulas na sala de aula mesmo, e não mais no pátio, porque eles estavam no pátio por duas questões. Primeiro, usando a luz do sol para evitar gastar a luz elétrica, e segundo, também como uma forma de protesto, para que as pessoas que passassem em frente à universidade sabessem o que estava acontecendo ali, né, e a luta deles para que a universidade pública, né, não fosse sucateada. Então, a situação aqui na Argentina, em relação ao começo do governo de Javier Milei, acredito que fica mais estabilizada. As pessoas estão se adaptando a essa nova realidade, a esses novos preços, mas não é uma situação confortável, e nem de longe é uma situação favorável, Fabiola. Né? Porque a Amanda vive em Buenos Aires. Eu queria análise também do Thales e do Josias a respeito desses 6 meses de Milei. Porque quando você olha a fotografia dos números, né, os números da economia, ele está entregando de certa maneira o que ele prometeu, não, Thales? A redução da inflação, o controle das contas públicas, e ele bate no peito para dizer que está fazendo isso. E está entregando em 6 meses uma queda de inflação de 25,5% para 8,5%, como diz a Amanda, eles querem finalizar em 5%.